Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje finalmente saíram os indicados ao Grammy de 2026. A premiação vai acontecer dia 1º de fevereiro, graças a Deus. Não gosto quando eles botam para março, que daí eu não tenho como assistir, né? Tô trabalhando, vivendo. Mas eles botaram para dia 1º, para primeiro de fevereiro e vamos reagir aos indicados, tá? Não vou mentir, eu peguei spoiler no final, sabe? Eu tava tentando ao máximo reagir com vocês, né? Ter minha primeira reação com vocês, mas não deu jeito, saiu spoiler no TikTok, tudo, no meu intervalo do trabalho, já tava todo mundo postando as listas e tudo, eu não consegui fugir, então vai ser mais um vídeo de apostas mesmo, mas vai ter coisas aqui que eu ainda não decorei de cabeça, então talvez eu nem lembre mais que essa pessoa foi indicada. Mas entenderam, eu tô me enrolando muito, tá? Acabei de voltar do trabalho, então se eu tiver com uma cara meio agitada é por causa disso. Vamos logo reagir aos indicados. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia e ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no meu TikTok também, que lá talvez eu poste alguma coisa sobre o Grammy lá, mas sem enrolação. Tô me enrolando muito, não sei se esse vídeo vai ficar bom, mas vamos logo fazer essa reação aos indicados e as minhas apostas. Bom, vamos começar, né, de baixo para cima, vamos para melhor álbum pop tradicional. Por que eu trouxe essa categoria? Porque tem uns nomes interessantes aqui. A gente tem Laila Bialy, acho que assim que se pronuncia. Temos Jennifer Hudson. Temos Elton John e Brent Carlile com Who Believes in Angels, tá? Que eu tinha feito essa aposta. Harley Quinn, da Lady Gaga, entrou aqui na categoria. A Matter of Time, da La Fey. Amo esse álbum. E o álbum da Barbara Streisand, tá? Eu não faço ideia de quem pode ganhar. Eu acho que não sei, a ela Faye ganhou essa categoria com o Bewitched. Não sei se ela ganharia de novo, né, com o terceiro álbum diretão dela. Mas não sei, né? Acho que todos aqui, Jennifer Hudson, Barbara Streisand também é muito querida. Brandi Carlile também é bem queridinha do Grammy. Não sei o que pode dar aqui, mas tá aí pra quem tá curioso. Esses são os indicados da categoria. Tá? Tem muita categoria que ainda nem saiu, gente. Então tá complicado. Vamos agora dar uma espiadinha pelo rap, né? Só por cima. Melhor álbum de rap a gente tem Kendrick Lamar e temos Tyler, the Creator. Achei que alguém tinha entrado. Os dois são bem esperados, né? De cabeça, assim, eu não tô sentindo que falta nada. Tem a Glorilla, que é bem grande nos Estados Unidos, então eu acho que não falta nada, aparentemente. Melhor rap melódico. A gente tem Luther, do Kendrick Lamar com a SZA, adoro. Já amei, pra mim eles têm que ganhar essa categoria. E na categoria de melhor música de rap, a gente tem a música da Dolce. Eu, não sei, eu tenho uma dificuldade de falar essa música porque a minha vontade é de ler essa música em português. Só que eu sei que é uma pronúncia diferente em inglês, né? Acho que é Anxiety, acho que se pronuncia, né? Tem a Dolce e, e tem o do Kendrick Lamar, TV Off, né? Eu acho que foi pra Dolce. Difícil não ir pra ela, né? Dentre essas músicas é a mais conhecida, é a mais hit e acho que ela vai ganhar. Melhor álbum de rap. Calma aí. Não, melhor álbum de R&B. Já confundi as coisas aqui. Ah, não, vamos continuar no rap. Melhor performance de rap. Tem a Cardi B com Outside. Eu esperava essa indicação, ela é bem queridinha no Grammy. E temos de novo Doechii e Kendrick Lamar com Excited e TV Off. Não sei, eu acho que aqui também vai pra Doechii. Eu acho que a Doechii vai rapar bastante coisa, mas não sei também. Pode ser que seja o ano do Kendrick Lamar. Então, provavelmente vai ficar entre os dois. Os dois. Um desses dois vai ganhar. Mas eu gosto bastante também da música da Cardi B. Melhor álbum de R&B. A gente tem o Give On, né? Daquela música Heartbreak Anniversary, que viralizou no TikTok. Tem a Coco Jones, que eu amo ela. Eu vou, né, fazer meu momentinho, mas eu conheço ela desde a Disney. Daquele filme Let It Shine. Não sei se vocês já viram falar. Devem nunca ter ouvido falar desse filme. Eu tô com uma dificuldade de falar hoje, né? Vocês devem ter nunca ouvido falar desse filme, né? Mas é um filme da Disney, eu adoro a trilha sonora desse filme. Só uma informação extra que ninguém se importa. Mas tem a Coco Jones, que tá indicada. E tem o Léo Thomas, que quem lembra dele do Brilhante Vitória, né? Fez uma série com a Ariana Grande também. Tá concorrendo com um EP dele. Isso é um EP, gente. Ou não?
Calma aí, Mutt. Não é EP? Eu jurava que era EP. Calma aí. Não, não é álbum, tô louca. Eu achei que era EP, tava louca. Mas bem surpresa com essa indicação. Eu não. Tava na dúvida, muita gente tava apostando nele, mas eu tava bem na dúvida se o Grammy ia reconhecer ele. Eu acho que esse top 10 que ele teve agora recentemente com. Não vou lembrar agora o nome da música. Eu acho que é, a mesma, é o mesmo nome do álbum, se eu não tô enganada. Eu acho que esse top 10 que ele teve agora fez bastante diferença, na minha visão. Acho que ajudou pra ele ter boas indicações, porque eu vi que ele tá lá no álbum do ano. Então vamos ficar de olho nesse Léo Thomas que. Léo. Acho que é Leon Thomas, eu não sei como é que se pronuncia. Mas vamos ficar de olho nele que, se bobear, ele leva algumas coisinhas hoje no Grammy. Continuando no R&B, temos melhor álbum progressivo de R&B, não tem ninguém aqui importante. Tem Flow, Access All Eras. Eu fiz um react desse álbum, se vocês não viram, tá bem cagado o react, tá bem ruim, não recomendo assistir. Mas se vocês tiverem curiosidade, pode assistir, adoro esse álbum maravilhoso. Fico feliz pela indicação. E aqui, melhor música de R&B, a gente tem a música da Kehlani, Folded, que também acho que entrou no top 10, tá? Maravilhosa. Amo essa música. E de interessante só. Tem de novo Leon Thomas aqui, ele tá bem indicado, olha. Temos a Summer Walker também. Temos Chris Brown, né? Preferimos não nos estendermos. Mas tá legal, tá legal. Não, assim, de cabeça, eu não tô lembrando se tá faltando alguma coisa, gente. Eu sou muito ruim nessas coisas, mas vamos continuar. E continuando no R&B, tem melhor performance de R&B, que entrou o Justin Bieber com Yukon. Eu esperava que ele fosse indicado, sei. O Grammy gosta bastante de abraçar o Justin quando eles querem, né? Tem a performance no Tiny Desk de Mutt, do Leon Thomas. Eu não sei pronunciar esse nome. E tem a Kehlani de novo, tá? Quem vai ganhar, não faço ideia, gente. Não faço ideia. Eu não sei, eu tento acreditar que quando a pessoa tá indicada nas categorias principais, ela tem mais chance nas categorias de nicho. Mas a gente sabe que o Grammy não funciona muito assim, né? Na minha cabeça, pô, se o álbum, a música tá indicada nas categorias principais, ele devia ganhar nas categorias de base. Mas o Grammy não funciona assim, a gente já tá careca de saber, né? Então, realmente, eu não sei. Eu gostaria muito que a Kehlani ganhasse essa categoria, eu particularmente. Mas eu também quero que o Leon Thomas leve alguma coisa, porque ele merece. Tô muito feliz com o sucesso dele. E só, né, continuando no meu assunto, né, engraçado como tem vários artistas da Disney que estão bombando do nada no R&B. Teve a Coco Jones agora, e agora tá tendo o Leon Thomas. Eu acho muito legal, né? Mas é legal ver esses artistas da Disney indo além, sabe? Tinha muito essa, antigamente, de o artista ficar só na Disney e acabou, né? Se bem que o Leon Thomas não é da Disney, né? É da Nickelodeon. Mas vocês entenderam, né? Esses artistas que começam em séries teens e tudo, tendem a ficar muito nichados nisso, né? Temos vários exemplos sobre isso. É isso, gostei das indicações. E melhor performance tradicional de R&B, temos de novo um Leo Thomas, ele tá muito bem indicado. Eu acho que ele vai levar alguma coisa. E temos a SZA com Cry Baby. Adoro SZA, mas eu acho que vou torcer pelo Leon Thomas que ele leve alguma coisa. Agora vamos para a categoria de alternativo e rock e metal. Estamos pertinho das categorias pop. Assim, bem por cima, a gente tem a Hayley Williams, indicada com o melhor álbum alternativo. Gostei bastante. Eu não ouvi o álbum inteiro ainda, não ouvi. Eu ouvi algumas músicas soltas, mas eu ainda não ouvi o corpo todo do álbum. Tô devendo isso, quero bastante ouvir, porque tá bem aclamado, né? Então, cobrem de mim, em algum momento eu vou algum momento eu vou ouvir esse álbum, que eu não ouvi ainda. Temos o Bon Iver, que eu tinha postado, né? Tá aqui. Temos The Cure. Temos Tyler, The Creator, com Don't Tap the Glass. Achei meio estranho, não sei se é alternativo. Pelo menos o maior hit desse álbum não é nada alternativo, é bem dançante, eletrônico. Eu esperava mais essa indicação em eletrônico, não em alternativo. Mas tudo bem, não sei se eu entendi muito bem. Temos Wet Leg e, como eu falei, Hayley Williams, né? Assim, eu torço aqui. Torço pela Hayley, né? Porque adoro a Hayley e tudo. Mas tá bem legal essa categoria, ó. Bastante gente legal com álbuns bons. Ó. Tá uma categoria bem interessante. E melhor performance de música alternativa.
Assim, tem os mesmos de álbum, né? Tem Bon Iver, tem The Cure, tem Wet Leg, tem Turnstile e Hayley Williams de novo com Parachute. Então, vamos ficar de olho. E melhor álbum de rock, temos Haim, temos Linkin Park, né? E temos Young Blood. Young Blood. Uau, tô feliz. Ele já foi indicado alguma vez pro Grammy? Não lembro agora. Mas legal, legal ver ele indicado. Acho que ele não tem chance de ganhar, sendo sincera. Acho que tá entre Linkin Park e Haim. E acho que tendendo mais pro Linkin Park. Por todo o histórico, tudo, né? Acho que tá pra eles ganhar essa categoria. E melhor performance de rock, Maria que eu não conheço, né? Tem Zombie do Youngblood, legal, né? Mas não conheço. Tem Hayley Williams com Glam, ok. Tá legal, tá legal. E melhor performance de rock, ver se tem alguma coisa. Tem a Hayley Williams de novo, tem Linkin Park, tem Youngblood de novo. Tá legal. Bastante gente, eu não sei, de cabeça eu não lembro do Youngblood ter sido indicado antigamente, com álbuns posteriores, não lembro. Anteriores, não é posteriores, é anteriores. Não lembro. Se for, eu tô feliz por essa indicação, né? Grande artista, tá aí há bastante tempo. A performance dele no VMA, adorei. De tributo, né? O Ozzy Osbourne, adorei. Legal. Agora a gente vai entrar nas categorias que a gente tem, né? Que a gente fica agitado para saber, que é categorias de pop e de dance eletrônico e tudo. Tá? Aqui no melhor remix, gravação remix, que é uma música que existe remixada, temos Abracadabra, Don't Forget About Us, da Mariah Carey, e é isso. E tem Golden. Golden é Golden? Isso, um remix de Golden. Aqui os mais importantes, né? Tem outros aqui que a gente não se importa muito, né? Sem ofender quem tá sendo indicado, né? Aqui eu não vou dar muita aposta, não, porque realmente não faço ideia, né? Qual é o critério que eles usam pra dar o prêmio, né? Mas eu apostaria em Abracadabra, porque eu acho que a Gaga vai levar bastante prêmio nessa noite. Agora vamos para melhor álbum eletrônico. Calma aí que eu tô dando spoiler. Mas é uma burra. Tá. Melhor álbum eletrônico. É? Ah, não, isso é outra coisa. Vamos pular, porque é melhor gravação dance eletrônica, assim, ninguém se importa. Vamos para melhor gravação pop, que eu já fiquei muito feliz. Gente, vocês. Eu fiquei muito chateada que eu não pude reagir, né? Que eu peguei spoiler, mas quando eu vi essas duas indicadas, eu tive vontade de chorar. Não sei por quê. Selena Gomez e Benny Blanco com Bluest Flame. Amei, amei. Lady Gaga com Abracadabra, óbvio. Zara Larsson com Midnight Sun. Ai, eu amei, amei. Essa daí me deu uma vontade de chorar, não sei porquê. Just Keep Watch da Tate McRae, esperava. E Illegal da Pink Panthers. Eu não sei se eu apostei nessa categoria, acho que não. Não apostei. Não, acho que eu não apostei. Quem eu acho que vai ganhar essa categoria? Acho que a Gaga tem grandes chances. Acho que vai ser pra Gaga. Não sei. Eu amaria ver a Zara ganhando esse prêmio. Porque pra mim ela descreve a categoria dance pop. Pra mim é a descrição de uma música dance pop. Mas eu acho que vai pra Gaga, tá? E a surpresa seria se a Selena Gomez levasse. Eu ficaria bem surpresa se ela levasse. E a Maria. Eu acho que a Tate não tem chances e nem a Pink Panthers. Acho que não tem. Também porque elas não estão indicadas em outras categorias e acho que elas tinham espaço. Então, não acho que aqui elas vão fazer diferente, vão ter o momento delas. Eu acho que tá realmente entre Zara Larsson, Lady Gaga e Selena Gomez, mas apostando mais alto em Lady Gaga, minha aposta, tá? Eu tô pulando etapas. Eu vou dar uma pausadinha no vídeo pra ir nas minhas apostas, porque agora vai começar as categorias de pop. Já separei, né, minhas apostas, né? Mas vamos dar uma olhada rapidinha no categoria de melhor álbum eletrônico barra dance. A gente tem FKA Twigs com Eusexual. Obrigada, precisava dessa indicação. E outra que é legal é Pink Panthers. Também tá aqui. Tem Skrillex, que é um produtor bastante respeitado, né? Pra mim, esse prêmio é da FKA Twigs e de mais ninguém. E se ela não ganhar, eu vou achar um absurdo. Sorry. E também, pra mim, é mais forte da categoria também,
Tipo, talvez Skrillex tenha uma chancezinha, mas realmente, se não for pra FK Twigs, eu vou achar uma furada essa categoria. Desculpa, minha opinião. Agora vamos para as categorias pop, tá? Vou tentar deixar um mistério, mas não vai rolar muito, né? Melhor álbum pop vocal. Temos Justin Bieber com Swag. Temos Sabrina Carpenter com Man's Best Friend. Temos Miley Cyrus com Something Beautiful. Não esperava e fiquei muito feliz. Mayhem da Lady Gaga. E esse eu não esperava mesmo. Ted Swims com I Try Everything But Therapy, Part 2. Fiquei bem surpresa com essa indicação. Bem surpresa essa do Ted Swims. Não esperava, não foi minha aposta. Eu apostei para álbum pop. Eu apostei Sabrina, acertei. Apostei Coldplay, que eu achei que entraria no lugar do Ted Swims, mas não entrou esse ano, né? Eu vi que eles não foram indicados em nada. Apostei a Lady Gaga e acertei. Apostei Elton John e Brent Carlile, mas eles entraram na categoria de pop tradicional, então dei uma erradinha aí. Mas no final eu acertei, né? Eles entraram numa categoria. E apostei no Swag do Justin Bieber. Eu acertei 3 de 5 apostas, né? Eu tinha apostado na Miley Cyrus com Something Beautiful, mas meio de segunda opção, porque eu não tinha muita certeza se eles iam reconhecer ou não esse álbum. Eu fiquei muito feliz que eles reconheceram. Parabéns. Ele merece, tá? Ele merece. Esse álbum merece. É um álbum maravilhoso, um dos melhores álbuns, com certeza, do ano, um dos melhores álbuns pop do ano. Pra mim, ele merecia muito essa indicação e eu fiquei feliz que eles reconheceram. Eu também apostei meio de escanteio, assim, Tate McRae, mas eu tava bem na dúvida se eles iam reconhecer a Tate, e aconteceu o que eu esperava, que eles não reconheceram. Não sei, eu acho que o Grammy tem alguma birra com a guria, que eles não reconheceram o álbum dela. Mas é que também, eu acho que a Tate, ela tá numa crescente aos poucos, sabe? Eu acho que ela ainda não atingiu o ápice do sucesso dela. Pra mim, ela não tem ainda um short suite, por exemplo. Pra mim, ela não tem. Pra mim, na minha visão. E também eu não acho que o álbum é tão incrível assim pra concorrer a pop vocal. Então não era uma aposta minha, mesmo amando a Tate, mesmo amando o álbum, temos que reconhecer, né? Eu pelo menos reconheço os fatos, né? Eu entendo ele não estar indicado. E me surpreendeu bastante o Ted Swims estar aqui. Ele foi indicado ano passado Artista Revelação, né? Tudo, mas eu realmente não esperava. Eu acho que ninguém apostou nele, ninguém. Eu me lembro de cabeça. Acho que ninguém apostou nele. Foi uma surpresa, surpresa mesmo. Não sei se boa ou ruim. Eu acho que ele não tem chance de ganhar, não. Agora, é falar quem eu acho que vai ganhar, né? Eu acho que tá pra Lady Gaga, hein? Eu realmente não consigo ver outro cenário que não seja a Gaga. Porque a Sabrina já ganhou ano passado. Eles não iam dar o mesmo prêmio pra ela 2 anos seguidos. É muito difícil eles fazerem isso. A Miley, eu não sei. Ela não tá indicada nem na categoria principal. Que eu me lembro agora de cabeça, ela não tá, né? Na categoria principal. Então, sabe? Daí ela tá concorrendo com o Mayhem, que tá concorrendo na categoria principal. E daí ele ganha dele, sabe? Na minha cabeça não tem lógica nenhuma. Então eu acho que tá entre os que estão concorrendo ao álbum do ano. É o Swag, que eu já sei que tá concorrendo ao álbum do ano. O da Sabrina, que eu acho que não tem chances. Bati no microfone. O Mayhem, da Lady Gaga, né? Eu acho que são esses que têm mais chances. Mas pode ser que dê uma surpresa, ninguém espere, e ganhe a Miley Cyrus. Pode acontecer, mas acho bem difícil. Tá? Eu acho que tá pra Gaga mesmo. Esse ano é da Gaga e não tem muito o que fazer, gente. Só aceitar. Agora vamos para a categoria melhor performance pop de duo ou grupo, tá? Eu apostei. O que eu apostei? Eu apostei em Elton John e Brent Carlile com Never Too Late, que eu já vi que não tá. Coldplay com All My Love, que eu já vi que não tá. Apostei na Cynthia Erivo e na Ariana Grande, que tá. Apostei em Killa, da Lady Gaga, com Tananã, e não tá. E apostei em Justin Bieber e Gunna, que também não estão. Eu deixei meio de lado, assim, o Walk of Fame, da Miley Cyrus. E, assim, tipo, deixei de segunda opção o Walk of Fame e a Patê da Rosé com Bruno Mars, que eu vi que tá concorrendo horrores, né? Eu achei que não ia concorrer e concorreu. Caí do cavalo. Mas quem tá concorrendo, né? Cynthia Erivo e Ariana Grande com Define Gravity. Golden, do Demon Hunters, lá do coisa do filme do K-pop, né? Quem sabe? Não esperava essa indicação. Interessante. Temos Gabriela, do Cat Sai. Fiquei bem surpresa, não vi ninguém apostando. Eu acho que surpreendeu bastante gente.
feliz, né? Eu prefiro mil vezes Gnarly, mas eu entendo estar indicada a Gabriela, porque a Gabriela tá tendo um apelo maior nos charts, mas muito feliz por essa indicação. Muito, muito, muito. Eu quero muito que elas sejam indicadas em Artista Revelação, porque não vai ter lógica daí. Elas têm que estar indicadas em Artista Revelação. A Patê, da Rosé e do Bruno Mars, né? Era óbvio pra todo mundo, pra mim não era. E 30 for 30 da Cisa com o Kendrick Lamar. Fiquei bem surpresa, porque pra mim isso não é pop, isso é rap, né? Mas tudo bem. É isso, eu não acertei a maioria, só acertei a Cintia Erivo com a Ariana Grande e acertei a Patê, né? Porque eu deixei de segunda opção, né? No final eu acertei. É, interessante a categoria. Quem eu acho que pode ganhar? Acho que, assim, como indicaram horrores essa música, a Patê da Rosé e do Bruno Mars, né? Bruno Mars ganhando pelo segundo ano consecutivo a categoria de pop duo e grupo. E acho que pra eles, né? Não tem o que fazer. Eu não gosto muito da música, pra ser bem sincera. Por isso que eu não apostei muito nela, porque eu não gosto muito da música, sendo bem sincera. Vamos lá. E agora vamos para a melhor performance pop solo. Temos Justin Bieber com Daisies, Man Child da Sabrina Carpenter, Disease da Lady Gaga, The Subway da Chaperone e Messi da Lola Young. Eu não entendi por que a Messi da Lola Young está aqui. A música foi lançada em maio de 2024, não entra no deadline desse ano, não entendi. Mas tudo bem, né? A música é gostosinha, ela é uma maravilhosa, né? Não me incomoda horrores, mas eu critico mais o porquê. Porque, tipo, a música não tá no deadline, sabe? É fatos, né? Gostei bastante dessa categoria, gostei bastante de todos os indicados, gostei de Justin Bieber, gostei. Assim, eu não gosto da música da Sabrina e tal, Man Child não desce pra mim, preferia muito Tears aqui no lugar, mas eu entendo porque a música foi número 1 e maior e tudo. Mas não me incomoda essa indicação. Eu não apostei na Lady Gaga com Disease, eu apostei com Vanishing to You, porque eu não sabia onde é que essa música ia entrar, né? E The Subway da Chaperone gostei bastante, era uma que eu tava na dúvida se ia rolar, e eu amei que ela tá indicada, amei. Eu particularmente daria esse prêmio pra ela, mas eu não faço ideia de quem vai ganhar. Eu tô apostando até agora tudo na Gaga, né? É que também eu acho que a Sabrina não vai repetir os mesmos prêmios que ela já ganhou ano passado, né? Então, não sei, eu ficaria entre Justin Bieber, Gaga e Chaperone, sabe? Mas vai que dá uma surpresa enorme e a Lola Young ganha com uma música que nem podia estar indicada, né? O que eu apostei pra pop solo? Eu apostei. Oh, caramba. Cadê o pop solo? Aqui, ó. Eu apostei também o Bad Bunny, que não entrou. Apostei Ordinary do Alex Oren, graças a Deus não entrou. E apostei Vanish to You, né? Mas eu não sabia que música ia entrar. Não entrou Billie Eilish com Wildflower. E não entrou Gracie Ambrose, tava todo mundo apostando. Graças a Deus também não entrou. E entrou The Subway, que eu tava na dúvida, e graças a Deus entrou. Justiça, o Grammy fez justiça. Pra mim, eu particularmente, assim, nossa, eu gosto. Eu ficaria entre Daisies e The Subway, que são minhas favoritas, assim, levando a questão coração. Mas quem eu acho mesmo que tem chances é a Gaga ou a Chaperone. Ou o Justin. Ai, não faço ideia, eu sou muito ruim de apostas. É, dá uma aposta certeira? Ai, caramba. Acho que a Gaga não vai ganhar essa categoria, se bem sincera. Tô na dúvida. Tô bem na dúvida. Ah, não sei, gente. Vou pensar e no dia eu falo. Depois eu falo mais pra frente, mas tô bem na dúvida. Ah, é pra apostar em alguma coisa? Vou de Chaperone. Chaperone, acho que vai, tá? E acho que de segunda opção vou deixar Messi. Porque se eles fizeram todo esse esquema só pra indicar a música, é porque ela tem chance de ganhar. Então ficou entre essas duas. Mas apostando mesmo, acho que eu vou na Chaperone. Tá pronto minha aposta. Agora temos melhor produtor do ano, tananã, não nos interessa muito. Vamos para Best New Artist. E temos, já amei, Olivia Dean, merecidíssimo. Gente, como é que não tem Man I Need em pop solo? Como é que não tem Man I Need? Achei injusto já. Já achei injusto. Pra mim tinha que ter Man I Need, que está dentro do tempo legível para concorrer. Por que não tá Man I Need em pop solo? Não, não gostei. Pra mim podia entrar no lugar de Lola Young. Desculpa, Lola Young, te adoro, mas
Você não devia estar concorrendo. Tirou vaga da Olivia Dean. Também tá concorrendo o Cat Sai, esperado, né? Elas estão concorrendo em Pop Duo, o mínimo é concorrer em Best New Artist, né? Temos The Marias, Edson Ray, legal, não tinha certeza se ela seria indicada ou não. Temos Somber, temos... Ai, desculpa. Temos Leon Thomas, acho que agora eu falei certo. Temos Alex Oren, a única indicação dele, e Lola Young. Eu particularmente daria pra Olivia Dean. Eu particularmente, porque eu acho ela a cara do Grammy, do que o Grammy gosta de premiar e tudo. Mas eu não sei, se eles forem por sucesso, quem devia ganhar quem na teoria devia ganhar era o Alex Oren, né? Mas tá bem difícil essa categoria, porque eu acho que todo mundo aqui tá no mesmo nível de sucesso nesse ano. Sendo bem sincero, sabe? Não é desmerecer ninguém. Mas eu acho que todo mundo aqui tá no mesmo nível de sucesso, de alcance. Acho que não tem nenhum se sobressaindo como em outros anos. Então, bem difícil essa categoria, hein? Eu apostei em Olivia Dean, por ser a mais diferentona. Normalmente, quando tem essa categoria com muitos nomes pops no mesmo nível, eles vão pra alguém mais safe. E eu acho a cara deles na Olivia Dean. E eu acharia muito merecido, porque essa guria é muito talentosa. Man I Need é maravilhosa, devia ter sido indicada. Crime, e daí concorre Messi, que nem tá no tempo elegível. Ai, fiquei com isso na cabeça, sorry. Mas é isso. Eu não postei na categoria Best New Artist, porque é bem difícil saber o que eles vão indicar, né? Mas a minha aposta nessa categoria é Olivia Dean. Acho que ela vai ganhar. Agora vamos para Song of the Year. Song of the Year. Temos Abracadabra, esperado. Excited, da Dolce. Apathy, da Rosé Bruno Mars. Devia tirar mais fotos, do Bad Bunny. Golden, do grupo do filme lá do K-pop. Luther, esperado, né, do Kendrick Lamar com a Cisa. Man-Child, da Sabrina, esperado. E Wildflower. Não tem lógica, né? A música não concorreu em pop solo, mas tá concorrendo em Song of the Year. Sei, às vezes o Grammy faz essas coisas que não tem sentido nenhum. Quem eu acho que vai ganhar... Assim, Song of the Year seria pra letra, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que não é necessariamente a letra, né? Às vezes é o combo de tudo, né? Não sei, se fosse por letra, Wildflower devia ganhar. Mas... E também a Billie não ganhou nenhum prêmio pelo Hit Me Hard and Soft. Então pode ser esse... Pode ser que eles queiram dar algum prêmio por essa era aqui com Wildflower. Pode ser. Teoria de maluca. Mas, assim, tirando o Wildflower, quem eu também acho que é a cara da categoria é Luther. Mas eu não acho que o Kendrick Lamar ia ganhar a mesma categoria 2 anos seguidos. É difícil isso acontecer. Então eu tô bem na dúvida. Bem na dúvida. Ah, eu vou postar em Lady Gaga, porque eu tô só postando nela hoje. Eu tô indo no safe, gente, mas eu realmente não faço ideia do que pode rolar aqui. Eu vejo vários cenários acontecendo. Eu acho que quem tem menos chance é Golden e a música do Bad Bunny. São os que menos têm chance, Man Child também. Eu tô muito na dúvida em Abracadabra, Excited, Luther e Wildflower. Tô entre essas quatro. Não faço ideia de quem pode ganhar essa categoria. Se fosse pela letra, seria ou a Dolce, ou o Kendrick Lamar com a Cisa, ou a Billie. Se for pelo combo, assim, de esse vai ser o ano da Gaga, acho que é Abracadabra. Mas não faço ideia. Tô bem na dúvida. Vamos lá. Agora vamos para álbum do ano. Ai, que bosta. Eu tô nervosa, olha. Já tô falando palavrão. Quando eu começo a falar palavrão porque eu tô nervosa. Bad Bunny com Devia Tirar Mais Fotos, né? Esperado. Justin Bieber com Swag. Também tinha previsto. Falo sobre isso, eu achava que ele tinha chances. Sabrina Carpenter com não consigo falar. Man's Best Friends. Eclipse com Let God Sort Out. Acho que se pronuncia. Nem sabia que existia esse... Quem é Eclipse, gente? Nem sabia que existia. Sorry. Parece que é hip hop. Temos Mayhem da Lady Gaga, GNX do Kendrick Lamar e Mutt do Leon Thomas
e Chromacopia do Tyler, The Creator. Deixa eu ver minhas apostas. Ó, em canção do ano, eu apostei tudo meio junto, né? Gravação e canção do ano eu apostei tudo meio junto, né? Eu tinha apostado também em. Eu apostei em Daisies do Justin Bieber que não entrou. Fiquei bem surpresa que não entrou. Né? Não entrou. Pra mim é a cara da categoria, mas tudo bem. Never Too Late do Elton John e Brent Carlile eu também tinha postado e não entrou em nada. Eu tinha postado em Ordinary do Alex Ory, também não entrou. Tinha postado no Bon Iver, não entrou. E tinha postado no Coldplay e não entrou em nada também. E não entrou The Subway da Chaperone nas categorias principais. Mas tudo bem, ela entrou na Pop Solo, já fico feliz. Mas é isso, e vamos ver, né? Vamos ver se na gravação do ano entra, né? E álbum, eu tinha postado no Bad Bunny, acertei. Tinha postado no John Batista, mas não entrou. Tinha postado no Bon Iver, não entrou. Tinha postado no Elton John e na Brent Carlile, também não entrou. Entrou Kendrick Lamar com GNX, tinha postado. Moon Music do Coldplay não entrou. Mayhem da Lady Gaga entrou. Hurry Up Tomorrow do The Weeknd não entrou. E não entrou em nenhuma categoria. Achei bem estranho, porque eles fizeram todo aquele away do ano passado e não indicou ele nada. Achei meio estranho, ok? Não que eu acho que o álbum merecia essa indicação, né? Eu acho que ele, perto do After Hours, ele não teve metade do impacto. Mas, pô, faz toda aquela cena, todo aquele alvoroço pra não indicar o cara no ano seguinte. Meio estranho, né? Sabrina Carpenter entrou? Entrou. Eu tinha postado nela, entrou. E o Justin Bieber entrou com o Swag. Eu tava na dúvida com o Tyler, The Creator. E ele entrou, muito merecido, tá? Eu tava na dúvida se ele ia entrar e felizmente ele entrou. E entrou o Liam, os que eu não apostei, né? Entrou o Liam Thomas, que eu já tinha falado, né? Que eu dei uma espiadinha. Fiquei bem surpresa com essa indicação, não esperava. Vamos ver, né? Ele tá bem indicado esse ano, pode ser a surpresa. Entrou o Clipsy, que realmente eu não fazia ideia, mas é um álbum produzido pelo Pharrell Williams, então pode ter interferido nisso, mas eu não fazia ideia que esse álbum existia e eu não vi ninguém mais apostando nesse álbum. É as surpresas que tem todo ano do Grammy, né? Entrou a Sabrina, eu esperava, mas estava na dúvida. Entrou o Justin, que eu esperava, e entrou o Bad Bunny, né? Eu acho que a categoria tá boa. Eu senti falta, obviamente, de FKA e Twigs. Eu não apostei nela, mas eu esperava que se tivesse uma surpresa nessa categoria, fosse ela. Infelizmente não teve, pra mim era digníssimo de álbum do ano e até de ganhar álbum do ano, na minha visão, né? Acho que até o da Hayley Williams também podia ter entrado nessa lista também, no lugar, né, de gente que, né, o álbum foi super aclamadíssimo, acho que tá 95 no Metacritic, tipo, vai entender o Grammy, né? Eles falam, a gente premia a masterpiece da música. E daí o álbum mais aclamado do ano, eles não indicam. Vai entender, né? Acho que tinha espaço. Mas fico feliz com a indicação do Liam Thomas. E é isso. Acho que essa foi a única foi a surpresa positiva, que eu realmente não esperava. Eclipse, né? Pra mim, podia ter entrado uma FK Twigs aqui, mas tudo bem. Quem eu acho que vai ganhar? Eu vou deixar pra depois. Eu vou falar do Record of... Tá difícil, gente, tá difícil. Eu vou falar da gravação do ano e daí eu volto aqui pra falar no geralzão desses indicados. Agora, em gravação do ano, temos Bad Bunny, de novo, né, com Debia Tirar Mais Fotos, Man-Child, da Sabrina Carpenter, Excited, da Dolce, Wildflower, da Billie Eilish, Abracadabra, da Lady Gaga, Luther, do Kendrick Lamar, da SZA, The Subway, da Chaperone e Apatia, da Rosé e do Bruno Mars. The Subway entrou aqui e não entrou em Song of the Year. Pra mim tinha mais cara de Song of the Year. Mas pra mim ela podia entrar nas duas categorias, né? Na minha visão. Eu acho essa música foda. Quem eu acho que vai ganhar? Pra mim entra na mesma coisa do gravação. Aqui, pra mim, tem gravação e Song of the Year é diferente, né? Mas aqui, pra mim, a gravação do ano foi Abracadabra. Pra mim, esse prêmio é da Gaga. E se não for, vou achar muito estranho. Mas eu vejo vários cenários. Eu vejo o Luther ganhando, mas, de novo, não sei se o Grammy premiaria
2 anos seguidos o Kendrick Lamar, mas pode acontecer, se ele for queridinho, né? Já aconteceu a Billie, rapou tudo e no outro ano levou com Everything I Want. Já aconteceu, mas é difícil acontecer. The Subway, pra mim, é também a cara de gravação do ano, na minha opinião. A Patsy, pra mim, tem muito mais cara de gravação do que de song. E Wildflower, pra mim, não tem chance nenhuma. E Anxiety também tem uma chancezinha, né? A Dot foi muito bem premiada no ano passado e talvez eles queiram continuar premiando ela. Então eu veria ela ganhando esse prêmio, mas eu acho que ela vai ficar só nas categorias de rap, na minha visão. Eu acho que essa categoria de Abracadabra e difícil não dar ela. Difícil. Tá? E esses foram os indicados, né? Vamos voltar lá no Album of the Year, que eu ia falar, né? De quem eu acho que vai ganhar. Eu tô vendo dois cenários. Não, 3. Calma aí. Eu tô vendo 3 cenários possíveis aqui acontecendo. O primeiro cenário é o Bad Bunny ganhar. Por quê? Por toda a representatividade que ele está trazendo nesse ano. Muito mais do que só o álbum, ele está trazendo discursos, visuais, tudo enaltecendo a comunidade latina numa época, né, hoje que Trump está no poder e tudo. Então, é um álbum que tem uma mensagem muito forte e eu acho que o Grammy talvez fosse corajoso se quisesse seguir essa narrativa de vamos ser diferentes, vamos parar de, sabe, nos esconder numa caixinha, que eles pegaram muito isso ano passado. Então eu acho possível que o Bad Bunny leve pela representatividade, tá? Esse é o primeiro cenário que eu vejo. O segundo cenário que eu vejo é a Gaga ganhando. Por quê? A Gaga também, pela questão do histórico, mais ou menos que nem a Beyoncé. É uma artista querida pelo Grammy, muito bem indicada, já tem vários Grammys, já concorreu uma vez só, acho que foi só uma vez. Não lembro. Não, 2 vezes. Foi com The Fame. Não, 3 vezes. The Fame, The Fame Monster e Born to Way. Já foi indicada em álbum do ano. É uma artista queridinha no Grammy, como já falei, já ganhou Grammys e nunca levou um prêmio de álbum do ano, tá? Então, eu acho que seria coerente eles darem esse prêmio para ela esse ano, porque ele foi o álbum pop desse ano, tá? Foi o que mais teve impacto cultural, que mais chegou para massa, o que é difícil acontecer hoje. Tem conceito, é um álbum muito bom, muito bem produzido, muito bem cantado, tem letras interessantes, não é o clichêzinho do pop. Então, eu também veria esse cenário de vamos, sabe, premiar a Gaga, nunca demos um prêmio de álbum do ano a ela, e é bem coerente dar nesse momento. Esse é um segundo cenário que eu vejo. Mas só falando, né, que não, se dessem pra Gaga, eu não resumiria essa vitória só no ela nunca ganhou o álbum do ano, então vamos dar pra ela. Não, o álbum é muito bom e foi o álbum do ano em questão de impacto cultural, ele foi o álbum do ano. Tá bom? Muita gente, o Gaga Cabana, só o Gaga Cabana já foi um momento histórico no mundo. Então, se fosse levar por esse lado, ele foi o álbum do ano, tá? Ele é o álbum do ano. Mas a gente sabe que meu Deus. Mas a gente sabe que o Grammy não é só isso, tá? Por isso que eu trago meu terceiro cenário possível, que é o Kendrick Lamar ganhando com o DNX. Por quê? Também é um artista muito queridinho do Grammy, já ganhou vários Grammys, e assim como a Beyoncé nunca ganhou um Grammy de álbum do ano, tá? Ele ano passado ganhou com Not Like Us, nas categorias principais, e eu acharia super coerente eles darem esse prêmio de DNX nesse ano para meio que fechar, né, premiar a carreira dele, porque eles estão nessa vibe de dar prêmio para artistas que nunca receberam prêmio antes. Sim, eu sinto, né? Então esses são os 3 cenários possíveis que eu vejo, tá? Eu acharia super justo o Kendrick Lamar ganhar, porque para mim é um outro assim, depois da Beyoncé, um outro absurdo, porra, eu não tô conseguindo falar hoje, eu tô meio irritada. É um outro absurdo ele não ter um álbum do ano. Ele só entregou álbum foda atrás de álbum foda. E não ter um álbum do ano é um crime. E ele merecia ganhar nos anos que ele não ganhou. Então acho que ele tem bastante chance e seria merecido. É os 3 cenários que eu vejo. Eu realmente não vejo a Sabrina ganhando. Eu acho que não é o ano ainda dela. Justin Bieber também não vejo. Eu acho que vai ficar só na indicação mesmo. E se ganhar vai dar um alvoroço. Mas assim, eu acho muito difícil. E olha que eu sou fã, gente, mas
É muito difícil ele ganhar. Eclipse, assim, seria o Ru ganhando, tipo, nem esperávamos essa indicação e daí ele ganha. Não sei. Pode ser que ele seja o John Baptiste, mas eu não vi ele indicado nem nas categorias de base dele. Então, acho muito difícil. Acho que realmente deu um bug ali no sistema do Grammy e do nada eles indicaram. O Liam Thomas tem chance porque ele tá muito bem indicado, mas assim, ele tá no começo dele, um artista revelação, tá, sabe? Tá começando. Eu acho que a indicação para álbum do ano foi muito interessante. Eu realmente não esperava. Pode ser que talvez dê, mas eu acho muito difícil. Acho que vai ficar só a indicação mesmo. E Tyler, The Creator, eu acho que também tem uma chancezinha. Ele também já foi. Acho que ele nunca foi indicado ao álbum do ano ainda. Então, por isso até que eu fiquei na dúvida de apostar nele, porque eu achava que merecia uma indicação, mas pelo histórico eu não sei se eu não sabia se eles iam indicar ele, e ele foi indicado. Ele tá tendo um ano também muito bom, ele teve 2 álbuns muito bem sucedidos, um em crítica e o outro tá tendo uma música que tá viralizando bastante. Então eu também veria esse cenário, mas acho mais difícil. Mas eu também vejo esse cenário dele levando esse prêmio, já que o Grammy tá muito com essa vibe de representatividade, de vamos, sabe, vamos dar, vamos diversificar mais nossos ganhadores. Então acho que eu veria também ele ganhando. Mas é isso, vocês veem que eu sou bem cagona, né? Eu não sou muito boa de apostar, gente, porque eu realmente eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu veria vários. Eu veria, na verdade, eu veria todos esses álbuns ganhando, juro por Deus. Eu veria todos. Acho que todos teriam chance na minha cabeça. Eu sou muito ruim de apostar, eu sou muito indecisa de escolher, né? Mas é a vida, né? Mas é isso, gente. Eu não vou enrolar muito. Essa foi minha reação aos indicados. Desculpa se o vídeo ficou uma merda, se eu falando ficou uma porcaria. Não sei se ficou engraçado ou se ficou uma merda mesmo o vídeo, mas é isso que temos. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram dos indicados, sentiram falta de alguma coisa, assim, pensando de cabeça, eu não senti falta de nada a princípio. Mas eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas eu não senti falta de nada. Ah, eu senti falta de Man I Need, da Olivia Dean. Senti muita falta. Não senti falta de Ordinary, graças a Deus não foi indicada. É, Acho que é só. Tô na dúvida. Não sei. Acho que não. Acho que não faltou nada. Ai, gente, é ruim, né? A gente fica na pressão, a gente nem lembra de mais nada. Mas como eu falei no próprio vídeo, né? Eu Sexual podia ter entrado para álbum do ano. E acho que só. Acho que realmente esses indicados são bem coerentes. Tivemos boas surpresas, que é difícil o Grammy fazer, né? Nos dar boas surpresas. Normalmente são surpresas negativas, né? Mas eu gostei dos indicados no geral. Eu acertei bastante, né? Eu achei, quando eu fiz o meu vídeo de aposta, eu falei, vou gabaritar, né? Mas eu gostei que eu não gabaritei, né? Porque eu apostei no John Batiste, no Bon Iver, no Elton John com a Brandi Carlile e no Coldplay muito mais por histórico do que realmente querer. Então eu fiquei feliz de eles não estarem aqui, porque pra mim eles não mereciam essa indicação ao álbum do ano. Minha opinião, tá? Pra mim, quem tá aqui realmente merecia. Eu, particularmente, não indicaria a Sabrina Carpenter, mas eu apostei nela. Talvez eu tivesse botado no lugar o Hurry Up Tomorrow. Eu não sei. Ou até o Something Beautiful. Pra mim, ele é mais cara de álbum do ano que o Man's Best Friend. Mas eu entendo que, né, no histórico da Sabrina, ela ia ser indicada provavelmente. E meu irmão tá berrando horrores no fundo. Olha, eu vou parar esse vídeo por aqui porque tá ficando muito longo, tá? O que vocês acharam dos indicados? Comentem aqui embaixo. O que vocês sentiram falta? O que vocês acharam que foram injustiças? O que vocês amaram que foi indicado? Eu amei Zara Larsson, amei Selena Gomez. Queria mais até, mas tudo bem. Já tá bom, tá? É isso. Compartilha com todo mundo, gente. Faz esse vídeo chegar pra mais gente. Se inscreve se você não é inscrito. E até o Grammy ano que vem. Não, gente, voltem, tá? Vai ter mais vídeos ainda nesse canal, tá, gente? Tem especial de fim de ano. Aguardem, vídeos de especial de fim de ano. Meu dedo tá. Eu machuquei meu dedo, não sei como, mas eu bati na mesa e machucou muito feio. Nem vou mostrar pra vocês, tá muito feio. Tchau!